Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos dar ênfase aqui à Amazônia e ao Cerrado. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já deixa aí seu like, assinando a chamada, se inscrevendo no canal também e partiu gabaritar, vamos nessa! E para a gente começar então, vamos entender de fato o que é esse tal de domínios morfoclimáticos brasileiros. Domínios morfoclimáticos é uma junção de diversos fatores físicos que compõem uma paisagem. Então, fatores como hidrografia, como relevo, como vegetação, altimetria, altitude, enfim, várias características da geografia física que acabam se expressando no quê? Numa paisagem diferente. Então, os domínios morfoclimáticos nada mais do que isso, do que essa paisagem, aquilo que nós conseguimos ver, essa parte do espaço geográfico que nós estamos vendo. E foi preconizado aí pelo geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber. E esse cara então acabou determinando aí todo o espaço brasileiro em 6 domínios morfoclimáticos. No caso aqui nós temos 2, que é o que eu vou falar nessa aula. O domínio morfoclimático da Amazônia e o domínio morfoclimático do Cerrado. Nós temos aí então esses 2 domínios morfoclimáticos, 2 importantes domínios que acabam aí tendo características de vegetação, de relevo, de hidrografia diferenciadas que vamos estudar aonde? Agora aqui comigo. Mas antes um recadinho rápido, se você não conhece a plataforma gabaritajal.com.br, você não sabe o que está perdendo. Melhor plataforma de humanas do Brasil para você estudar geografia, e não só geografia, mas história, filosofia e sociologia de uma maneira que você não vai achar em lugar nenhum mais na internet, certo? A melhor plataforma de humanas do Brasil, a mais barata também. E ó, além de ser a mais barata e a melhor, eu vou ainda dar um desconto para você. Se você colocar aí no cupom de desconto na hora de escrever Hiperativo Gel, você vai ter um desconto naquilo que já é barato. Então o que você está esperando? Vai lá e assina logo, beleza? gabaritajal.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil. Fechou? Vamos falar então sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Começamos então pela Amazônia. A Amazônia, ela cobre 43% de todo o território brasileiro. Para a gente começar a entender isso, então, nada mais é do que o maior dos domínios morfoclimáticos. É importante lembrar que é diferente de bioma, pessoal, tá? Domínio morfoclimático e bioma são coisas diferentes. Que tipo de diferença tem? Aqui no domínio morfoclimático a gente vai levar em consideração os fatores fitogeográficos, vegetação, mais outras características aí físico-geográficos, tá? Não vamos levar em consideração a parte da fauna, tá? Questão habitat, cadeia alimentar, isso daí a gente vai deixar a cargo dos biomas, lá para a galera da biologia. A gente fala de biomas na geografia? Falamos, mas quem vai dar a ênfase forte mesmo vai ser a galera da bio, belezinha? Voltando aqui então. Nós temos características aí da Amazônia, então, como a principal área verde aí do Brasil e, consequentemente, também do planeta. Ela é formada por uma floresta equatorial latifoliada. Floresta equatorial latifoliada. Latifoliada, esse lati vem de latus, que do grego significa amplidão, variedade, tamanho, grandeza, ok? Dessa maneira, então, nós temos aí a latifoliada, onde temos folhas largas, folhas onde formam um dossel, formam uma copa, uma cobertura aérea. Então, nesse sentido, nós temos uma floresta densa, verde, bem forte, imponente, poderosa, que vai fazer o quê? Um interior escuro e bastante úmido, quente e úmido também. Certo? Dessa maneira, então, vai dar origem ao clima equatorial. Clima equatorial, uma estação bem definida. Qual é essa estação? Um verão quente e úmido o ano inteiro, ok? Vai ter épocas, vai ter baixa de chuvas. Isso não quer dizer que não vai chover, ok? Entendido até aqui? Enfim, dessa maneira, então, acaba dando origem ao que? A massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental, ela se forma do quê? Daqui, de todo esse calor, de toda essa umidade que acaba surgindo aqui na região da Amazônia. Pense que isso aqui é uma vegetação, uma floresta inteira, e o que vai gerar? Vai gerar a tal da evapotranspiração. A evapotranspiração das plantas vai causar uma umidade muito grande aqui. Como essa área aqui, então, é uma área onde vai receber muitos ventos, uma área, então, de
alta pressão, ou melhor, uma área de baixa pressão, vai fazer o que? Vai dispersar, vai chicotear essa umidade para vários lugares. Parte dela vai vir em direção aqui, ó, do cerrado, fazendo o que nós chamamos de rios voadores, tá? Existe uma quantidade de umidade, de água mesmo, gente, maior na atmosfera, vindo nesse sentido que na própria bacia amazônica, para você ter uma ideia, ok? Uma outra situação é que parte desses ventos, que são chicoteados, acabam vindo para onde? Aqui, ó, Cordilheira dos Andes. E na Cordilheira dos Andes acaba fazendo a chuva orográfica e formando as principais nascentes do rio Amazonas, os Solimões, que acaba vindo por aqui, e aqui também nós temos o Rio Negro, que vai ter mais ou menos essa parte aqui nascente, e aí vão se juntar perto da cidade de Manaus. E aí vai formar o rio principal até desembocar aqui na região da ilha de Marajó, onde nós temos aqui uma foz em estuário e uma foz em delta. Então nós temos uma foz mista do rio Amazonas, ok? Dessa maneira, então, nós temos a bacia amazônica, toda essa força que a bacia amazônica acaba tendo aí ao longo de todo o processo, e isso acaba gerando aí bastante característica. Outra, nós temos aqui planícies e terras baixas na Amazônia, e isso vai conferir à região um grande vale em V aberto. E isso vai ser então uma planície onde vai receber bastante água, onde vai ter bastante aí característica de volume de água. Não é à toa que ela é a maior bacia hidrográfica do planeta e volume de água também além da extensão, certo? Isso vai acontecer o quê? Porque nós temos aqui na região mais ao norte, nós temos o Planalto das Guianas. Na região mais ao sul, vai pegar o Planalto Central, onde está aqui o nosso querido Cerrado. Nessa vertente aqui, nós vamos ter as depressões periféricas da margem sul aqui do Amazonas, assim como vamos ter as depressões aqui periféricas norte amazônica. Vai fazer o quê? Vamos fazer degraus até chegar uma fina camada aqui onde nós temos a planície amazônica, que ela vai ser mais ou menos aqui assim, ó, tá? E aí o que vai acontecer nessa planície amazônica? Nós vamos ter a formação de 3 subtipos aí do bioma. Nós vamos ter a parte mais próxima do rio, que vai chamar de Mata de Igapó, que é uma área que vai estar totalmente inundada o ano inteiro, formada aí por uma vegetação bem clássica, chamada de Vitória Régia. A Vitória Régia, então, acaba sendo aí a vegetação principal dessa Mata de Igapó. Dá uma olhada. É essa aqui, ó, que nós temos aí a principal vegetação, ok? Aqui nós temos uma parte um pouco mais elevada, onde só vai ficar cheio em determinadas épocas onde chove mais, que é a Mata de Várzea. E um pouco mais alta a Mata de Terra Firme, onde vai ter as grandes vegetações aí amazônicas, ok? Importante lembrar que a vegetação da floresta amazônica, ela tem uma dinâmica própria, ou seja, as folhas que caem acabam formando uma camada no solo, esse solo é arenoso, tá? Então isso é um grande problema, se retirar aí a vegetação, ela não vai brotar de novo. Esse solo é arenoso, vai formar então uma serrapilheira dessas folhas caindo ali. E a própria decomposição dessas folhas vão alimentar as outras árvores, que alimentam as outras, que alimentam as outras, e vai formar uma dinâmica própria de nutrição dessa vegetação, ok? Nós temos essa característica. Por ter muita umidade, o calor, essa chuva constante vai dar origem aqui às chuvas convectivas. As chuvas convectivas é aquela que durante o dia vai evaporar, vai formar aquelas nuvens que no final do dia a temperatura vai baixar e vai fazer o quê? Precipitar. Vai encharcar o sol de novo, que amanhã o sol vai encher e vai fazer todo o processo de novo. Então isso é um processo de convecção. A chuva convectiva, evapora, chove, evapora, chove, evapora, chove constantemente o dia inteiro. Fechou? Entendido? É gabarita gel, é imperativo gel. Você já sabe, né? Se você quer mais do que isso, ó, gabarita gel, tenho certeza que você vai gostar. Vamos seguir lá então? Vamos continuar? Depois do bioma, então, do domínio morfoclimático da Amazônia, nós temos o Cerrado, meu querido, Cerrado brasileiro. Cerrado brasileiro formado por quê? Por estratos arbustivos e arbóreos. Qual é a característica, então? Diversos arbustos espalhados, algumas árvores para lá e para cá, nós temos algumas espalhadas, mas elas têm características de vegetação
caducifólia, uma árvore caducifoliada. Árvores de folhas caducas, que elas são meio doidinhas? Não, é porque elas vão chegar uma época do ano, elas vão soltar as suas folhas, vai cair, vai ficar só o esqueletão da árvore, certo? Por quê? Porque ela é uma vegetação tropófila. Por ser uma vegetação tropófila, ela está adaptada a uma estação úmida e uma estação seca. Característica do quê? Do clima tropical úmido. O clima tropical úmido é caracterizado como? Justamente isso, com verão muito úmido e um inverno muito seco. Quando chega perto do inverno, então ela vai soltar as suas folhas para poder aguentar essa época de falta d'água, essa época de clima hostil para a vegetação. Então no inverno fica lá só o esqueletão da árvore, ok? Outra situação importante aí é que vai dar origem ao quê? A uma formação de casca grossa dessas árvores, onde se tira muita cortiça. Sabe cortiça para fazer rolha de champanhe, por exemplo? Então, além disso, os galhos dessas árvores são tortuosos, são de tamanhos mais baixos e são tortuosos por quê? Porque essa questão de muita chuva seca, acabou gerando um solo muito ácido. Esse solo ácido, então, gerou uma quantidade de alumínio muito forte aí nesse solo, gerando uma toxicidade nessas plantas, por isso que elas têm todos esses galhos meio tortuosos. Manjou? Entendido mais ou menos como é que funciona? Enfim, dessa maneira, então, acaba tendo essa característica, além dos arbustos que tem ali. Massa equatorial continental é a massa principal que acaba agindo ali. Por quê? Porque aquela massa que vem aqui da Amazônia, que vai fazer aqui, ó, a zona de convergência do Atlântico Sul. E ela vai acabar sendo aí a parte importante também, que vai gerar parte da formação aí das chuvas. Ah, é só ela? Não. Vai ter também aqui a massa tropical atlântica, que vai vir para cá, e parte aqui, ó, da massa tropical continental, que apesar de tudo é seca, mas vai fazer também o quê? As chuvas frontais. As chuvas frontais que vão acontecer no Planalto Central, que é o grande divisor de águas. Então vai chegar no verão, vai acontecer o quê? Todas essas chuvas frontais, esses ventos ali acabam conflitando, gerando bastante umidade na região, fazendo o quê? Fazendo chover no cerrado. E aí vai aparecer as folhas de novo, os rios vão ser mais alimentados, que vão inclusive aqui, ó, alimentar as áreas do Pantanal, que é uma área de transição que mais para frente a gente vai falar sobre ela. Tá? Então, dessa maneira, acaba sendo importante toda essa função aí de chuvas frontais dentro do Planalto Central. A região do Cerrado, conhecida então como o grande divisor de águas do Brasil. Por quê? Porque vai ter nascentes aqui, ó, dos afluentes do Amazonas, dos afluentes do Paraguai, afluentes do Paraná, São Francisco, aqui também do Parnaíba. Então vamos ter diversos tipos de nascentes aí que vão para várias bacias hidrográficas do Brasil. Bom, pessoal, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado aqui dessa aula que fala dos dois primeiros domínios morfoclimáticos, a Amazônia e o Cerrado. Vou falar sobre os outros aí nas próximas aulas. Se você gostou dessa aula, não esqueça, dá aquele joinha, se inscreva no canal, ajuda essa sala de aula a ficar cada vez maior, porque isso é o que incentiva a gente a fazer cada vez mais vídeos, beleza? Assim que eu sair, eu vou deixar o tempo para você dar o print aqui na tela, e aí depois vai aparecer aqui para você se inscrever no Gabarita Gel, para se inscrever no canal aqui no Imperativo e alguns videozinhos para você assistir também, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau, print na tela!